Seja muito bem-vindo ao canal. Hoje trago para vocês um desafio de matemática básica muito interessante. Olha lá. Abre parênteses, 35 dividido por 7, fecha parênteses, tudo isso elevado ao quadrado, mais 4 ao quadrado menos 3 fatorial. Você sabe resolver essa questão? Deixe para mim nos comentários se você acha que é letra A, letra B, letra C ou letra D. E é claro, venha acompanhar comigo a resolução dessa questão, porque eu vou fazer com vocês bem detalhado, explicando todos os passos importantes que temos nessa expressão numérica, tá bom? Se você é novo aqui no canal, peço para que você se inscreva, porque isso é muito importante. Você vai acompanhar os vídeos que eu trago para vocês todos os dias, tá bom? Nesse mesmo horário eu posto vídeos todos os dias para vocês. Se você puder me ajudar também com o seu like, isso fortalece demais o meu trabalho e eu fico muito feliz se você conseguir me ajudar dessa forma, tá bom? Agora vamos resolver essa questão, porque não é difícil, mas tem que fazer com calma, tá bom? Vamos lá. Primeira coisa, gente, a primeira coisa que eu falei para vocês, né, foi esse parênteses aqui. E é ele que a gente já tem que ir logo de cara, porque sempre que eu tenho um parênteses em uma expressão numérica, é ele que eu devo resolver primeiro, beleza? Então temos aqui o 35 dividido por 7, sendo a nossa primeira operação. E aqui é muito fácil, porque basta você lembrar da tabuada que número que você multiplica por 7 para dar 35. Claro que eu coloquei aqui um número que é divisão exata, então o 35 está na tabuada do 7. E como termina em 5, já é uma estratégia, né? Você pode pensar que o melhor candidato para a gente tentar aqui é o 5. E de fato é o número 5 que é o resultado dessa divisão. Então vai ficar 5. E como o parênteses ele está envolvendo apenas essa divisão e eu executei essa divisão, eu não preciso mais dele. Então o 5 já não precisa mais de parênteses, tá? Só que o quadrado que está aqui é muito importante e ele deve aparecer aqui também, tá? Então vai ficar 5 ao quadrado mais o 4 ao quadrado, que a gente vai resolver agora, menos o 3 fatorial. Muito bem, temos aqui agora três operações importantes que eu vou listar aqui pra gente desse ladinho aqui, tá? Colocando o 5 ao quadrado como sendo a primeira, a gente vai resolvê-la. Depois temos o 4 ao quadrado também, que vamos resolver, e o 3 fatorial também, e vamos resolver. Então, três operações já que eu vou resolver da esquerda para a direita, né? Começando com as potências, obviamente, que é o próximo passo depois dos parênteses. São as potências e raízes, né? Nesse caso aqui temos essas duas potências e já aproveitamos também resolvemos esse fatorial, que é uma multiplicação no fundo, né? E aí a gente já consegue substituir esses valores nessa expressão numérica. Começando no 5 ao quadrado, a definição de potenciação é muito simples, gente. O número que fica embaixo ele é chamado de base e o número que fica em cima é chamado de expoente. Eles têm duas coisas importantes que acontecem aqui, tá? A missão deles, né? O que eles representam nessa operação? O número que está embaixo ele vai representar uma multiplicação por ele mesmo, então vai ser multiplicações repetidas. E aí a quantidade de vezes que essa multiplicação vai se repetir é dita pelo expoente, que é o númerozinho que fica em cima. O que isso quer dizer em outras palavras? 5 ao quadrado é igual a 5 vezes 5. Então, muito cuidado, porque não pode fazer 5 vezes 2 e colocar 10, porque isso estaria errado. Você estaria usando a multiplicação ao invés de usar a potenciação, tá bom? Então, isso aqui é igual a 25. Embora a potenciação seja descrita por meio de uma multiplicação, ela não é utilizando esses valores aqui, né? O 2 ele representa a quantidade de vezes que o 5 vai se repetir. Se fosse 3, seria 5 vezes 5 vezes 5. Inclusive, a nossa primeira alternativa é essa, né? Então, daqui a pouquinho a gente vai resolver esse 5 ao cubo, que é 5 elevado à terceira potência, e a gente vai ver como que funciona essa multiplicação também, nessa potenciação, tá bom? 4 ao quadrado, mesma coisa. Não pode ser 4 vezes 2, é 4 vezes 4. 4 vezes 4. Então, 2 é o número de vezes que se repete. Então, 4 vezes 4 é igual a 16. E o 3 fatorial tem a definição diferente, né? O fatorial não é uma potenciação, obviamente. Ele tem a operação, ele tem a definição voltada para os números que são antecessores a eles. Então, ele vai multiplicar por todos os seus antecessores até chegar no 1. Então, vai ficar 3 vezes 2 vezes 1. Essa é a definição desse fatorial aqui. E claro, se fosse outro número, né? Como a gente tem aqui também o 4 fatorial, daqui a pouco a gente vai fazer, você começa pelo número que está sendo aplicado e vai diminuindo de 1 em 1 e multiplicando todos eles até chegar no 1, tá? Não passa do 1, porque senão dá problema. Chegando no 0, dá tudo 0, né? Então não usa o 0, para logo no 1 e já termina a operação, beleza? 3 vezes 2 vezes 1 é igual
a 6. Então agora vamos fazer essa operação, né? Essas três operações, vou substituir aqui e continuar a expressão numérica. No lugar do 5 ao quadrado, eu vou colocar 25. Então vai ficar 25 mais, no lugar de 4 ao quadrado é 16. E no lugar de 3 fatorial é 6. Por que eu pude fazer essas três operações em em um mesmo passo, né? Porque todas elas estão separadas por adição e subtração. Então elas são independentes de uma forma geral, né? Essa é independente dessa, que é independente dessa. Então eu pude resolver dessa forma, sem perder aqui, né, a prioridade das operações, beleza? Tem que tomar cuidado com esse tipo de passo, mas se você tem segurança, você já pode fazendo isso. Caso você não tenha, faça uma de cada vez, não tem problema nenhum. Só que dá mais contas e aí ocupa mais espaço. E como aqui o quadro é pequeno, né? Estou tentando aproximar mesmo todos os valores para usar pouco espaço aqui do quadro. Agora temos que somar isso aqui tudo, gente. 25 mais 16 é quanto? É igual a 41. Então, eu vou colocar aqui 41 menos 6. E 41 menos 6, pessoal, é igual a 35. E olha que legal, 35 é a nossa resposta, é o valor dessa nossa expressão numérica. Então, se você já chegou nesse ponto e encontrou 35, meus parabéns, você já conseguiu resolver essa expressão numérica sem problema nenhum. Agora, o segundo desafio, ou pelo menos a segunda parte desse desafio que eu trouxe para vocês, é encontrar uma das alternativas que vai estar escondido esse 35 aqui, tá bom? É o 5 ao cubo? Será? É raiz quadrada de 1225? É raiz quadrada, raiz quadrada, é o 4 fatorial ou é o 6 primorial? Vamos resolver todas elas e ver qual delas que é o nosso 35 que a gente está procurando, beleza? Vamos usar esse espaço aqui do nosso rascunho, né, entre aspas, para poder resolver essas operações. Começando da primeira, que é o 5 elevado ao cubo. Ele é bem parecido com o 5 ao quadrado, só que ao invés de ser dois fatores, serão 3, porque o nosso expoente é 3. Lembra que eu falei para vocês? Então vai ficar 5 vezes 5 vezes 5. Essa é a definição de 5 ao cubo. São 3 fatores 5 nessa nossa multiplicação, beleza? 5 vezes 5 a gente já viu que é 25. Agora basta fazer 25 vezes o 5. 25 vezes 5 é igual a 125. E aí já estourou, né? Passamos muito da nossa resposta, então não é essa a nossa primeira alternativa. Já podemos descartar essa alternativa letra A. Não é ela a resposta correta. Agora vamos ver essa raiz quadrada de 1225. Para resolver essa raiz quadrada, pessoal, a gente vai fazer o seguinte. Vamos pegar esse nosso número, que é o nosso radicando, é o número que está sendo aplicado à nossa raiz quadrada, e vamos fatorá-los pelos números primos, tá? Então, vou escrever aqui só para a gente colocar o resultado aqui, ó. 1225. Aqui a gente vai colocar o resultado e aqui embaixo eu vou fazer a operação. 1225. Vamos fatorar esse número, tá? Beleza. E os números primos pra gente é o número 2, o 3, o 5, o 7, o 11, a gente já viu em outros vídeos. Não vou escrever de novo pra gente não ficar ocupando tanto tempo, nem muito espaço, mas se você precisar, deixe nos comentários que eu falo pra vocês quais são os primos aí, pelo menos os primeiros, né? Porque eles são infinitos, não tem como falar todos. Então, ó, primeira coisa, não dá pra dividir por 2 porque ele não é par. Se eu somar os algarismos, ó, 1 com 2, 3, 5, 10. 10 não é múltiplo de 3, então não dá para dividir por 3. O próximo passo é o 5. E o 5 dá para dividir, porque o critério da divisibilidade do 5 é se o número termina em 5 ou em 0, ele é divisível por 5. Terminou em 5, manda ver o 5 que dá certo, beleza? E aqui, olha aí, gente, que legal. Como que a gente vai fazer uma conta desse tamanho de cabeça? Vamos fazer por partes, e isso funciona, tá? Primeiro, vamos dividir o 1.200 e depois vamos dividir o 25. O 25 vai ficar 5, beleza. Agora o 1.200, quanto que vai dar isso? A gente precisa saber qual que é o resultado, certo? Vamos pensar o seguinte, se fosse 1.000, vamos dividir em 3 etapas, né? O 1.000 dividido por 5 dá 200, certo? Então vai ficar 200 e alguma coisa, vamos colocar aqui o 200. Beleza, 200, que é o 200 agora aqui de cima, ó. Esse 200 dividido por 5 vai ficar 40. Então, 40. E o 5 que está aqui dá 25, perdão, 25 dividido por 5 vai ficar 5. E de fato,
245 vezes 5 é igual a 1.225. Não é sempre que dá para fazer esse método, mas aqui funcionou, né? Deu certinho. Dividimos o 1.000, dividimos o 200 e dividimos o 25. Isso é legal, é uma forma de fazer. Se você gostou desse jeito, né, você pode utilizar. Caso você não goste, faça a operação normal, né, monte a continha, que não dá erro nenhum, tá bom? Beleza, 245. Eu vou dividir por 5 de novo. Por quê? Terminou em 5, né? Se termina em 5, a gente já vai direto para o nosso resultado dividindo por 5. 245 dividido por 5, vamos ver se dá certo de novo, ó. 200 dividido por 5 dá 40. 40 dividido por 5 dá 8. E aqui vai ficar mais 1. Então dá 9. Então vai ficar 49. Olha que legal, hein? 49. Beleza. Chegamos em um ponto aonde agora não é mais divisível por 5. Deu 49, não termina em 5. E o 49 ele é um número muito importante. Ele é um quadrado perfeito. E é o quadrado perfeito do 7. 7 vezes 7 é 49. Então, a única forma, o único primo que a gente consegue dividir o 49 é o próprio 7, que é o número da base do quadrado perfeito, né? 49 dividido por 7 é 7, e 7 dividido por 7 é 1. E aqui a gente já finaliza, ó. Achávamos que ia ficar muito grande, mas acabamos fatorando apenas em 4 fatores. Então, vai ficar legal, por quê? Como temos aqui uma raiz quadrada, então a gente vai agrupar esses números de 2 em 2, fazendo parzinhos de números repetidos. 5 e 5, 7 e 7. Por que isso? Porque 5 vezes 5 é 5 ao quadrado e 7 vezes 7 é 7 ao quadrado. Quando a gente substitui aqui na nossa raiz, ó, por isso que eu coloquei ela aqui, vai ficar 5 ao quadrado vezes 7 ao quadrado. A multiplicação pode ser separada em duas raízes, então vai ficar raiz de 5 ao quadrado vezes raiz de 7 ao quadrado. Essa raiz corta com o quadrado, essa raiz corta com o quadrado, e aí fica só 5 vezes 7. E 5 vezes 7 é igual a 35. E olha que legal, gente, 35 é a nossa resposta, então já encontramos aqui na alternativa letra B o resultado da nossa questão. Já, inclusive, podemos marcar essa alternativa como a alternativa correta. A alternativa letra B é a resposta desse desafio, eu espero que você tenha acertado. Mas eu convido você para a gente explorar essas duas operações. Você vem comigo? Apenas mais um minutinho ou dois para a gente poder resolver essas operações. O 4 fatorial, ele é muito próximo do 3 fatorial, né? Parecido o resultado. A operação é a mesma, então a gente vai aplicar a mesma ideia, tá? Vamos lá. 4 fatorial é igual a 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Isso aqui, gente, ó, 4 vezes 3, 12. 12 vezes 2, 24. E 24 vezes 1 é 24. Então não era mesmo, de fato, né, a nossa resposta. E o 6 primorial, gente, que vai envolver os números primos, que a gente acabou de pensar eles aqui para poder fazer a fatoração. A gente vai multiplicar o 6, na verdade não o 6, né, mas todos os primos menores ou iguais que 6. No caso, o 6 não entra, porque o 6 não é primo. Então vai entrar o maior primo menor do que ele, que é o 5. Depois entra o 3 e depois entra o 2. Então 5 vezes 3 vezes 2 vai ficar essa multiplicação aqui, ó. Os primos menores que 6, ou iguais a 6 também, né? Se fosse no caso. A gente multiplica 5 vezes 3 dá 15 e 15 vezes 2 é igual a 30. Agora sim finalizamos todas as alternativas. E já encontramos a resposta correta, que é a letra B. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Mais uma vez, é uma alegria estar aqui com vocês, trazendo desafio de matemática básica. E se você gostou, curta, compartilhe com seus amigos, chame mais gente aqui pro canal e se inscreva, tá? É muito importante você se inscrever para você acompanhar todos os dias os desafios. Tem muita gente que está aprendendo bastante, eu fico muito feliz de ler os comentários, tá? Então, se você está aprendendo, se você está gostando, escreva aí para mim, eu vou ficar muito feliz e gratificante, e vou ficar muito grato também por trazer conteúdos legais para vocês. Um grande abraço a todos e eu te vejo amanhã. Até lá!